Olá, pessoal. Vamos agora à correção da tarefa 38 sobre plano cartesiano. Vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Vamos primeiramente aqui relembrar o que é um plano cartesiano. Tá? Um plano cartesiano, ele é composto por duas retas ou dois eixos. Um eixo que está na horizontal e um eixo que está na vertical. Então, o eixo que está na horizontal, ele é chamado de eixo X. Ó. Então, vamos colocar aqui, ó, como exemplo, tá? Então, eu tenho o eixo X, é o eixo que está na horizontal, e eu tenho o eixo que está na vertical, que é o eixo Y. Então, aqui o eixo Y na vertical, tá? Então, aqui, eixo X e eixo Y. O eixo X também é chamado de eixo das abscissas. Abscissas. E o eixo Y, ele também é chamado de eixo das ordenadas. Tá? Ordenadas. Certo? Eixo X, abscissas. Eixo Y ou eixo das ordenadas. Esse pontinho aqui é a origem do plano cartesiano. Então, ó, no eixo X, aqui vão estar os positivos, ó, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E do outro lado estão os negativos. -1, -2, -3, -4 e assim por diante. Na vertical, o que está para cima é positivo. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, assim por diante. E o que está para baixo é negativo, tá? Então, aqui, -1, -2, -3, -4. Tá? Quando eu vou dar a localização de algum ponto aqui no plano cartesiano, eu tenho que dar duas informações. Uma informação do eixo horizontal e uma informação do eixo vertical. Então, por exemplo, ó, o primeiro número é sempre da horizontal, sempre do x. O segundo número é sempre da vertical, do y. Então, por exemplo, ó, eu quero marcar esse pontinho aqui, ó. Quero marcar esse pontinho. O primeiro número é do x. O segundo número é do y, tá? Sempre do x primeiro. Então, 1 e 3. 1 está aqui, ó. 1 do x está aqui. 3 do y está aqui, ó. Então, eu vou ligar o 1 com o 3. Certo? Ó, 1 e 3. E aí, eu marco o pontinho aqui. Certo? Então, esse pontinho aqui tem coordenadas 1 e 3. 1 em x, 3 em y. Agora, eu vou marcar esse pontinho aqui, ó. Jefferson, é a mesma coisa? Não, porque aqui, ó, ele trocou a posição dos números, né? Então, o primeiro número aqui vai ser do x e o segundo número vai ser do y. Então, agora o nosso x ele é 3. Aí o nosso y ele é 1. Então, ó, 3 em x está aqui. 1 em y está aqui. Então, agora eu vou ligar o 3 do x com 1 do y. Então, ó, 3 e 1. Aí eu vou ter esse pontinho aqui, ó. Então, 3 e 1. Certo? Aí ele pergunta, né? As coordenadas 1 e 3 e 3 e 1 indicam o mesmo ponto? Não, né, pessoal? Ó, são pontos diferentes. Então, a resposta é não. Resposta é não. Agora vamos justificar. Não, pois o x do primeiro ponto, ou seja, o x é a abscissa, tá? O x, também chamado de abscissa,
do primeiro ponto, opa, o x do primeiro ponto, pois o x do primeiro ponto é 1 e o x do segundo ponto, que é o x do segundo ponto, é 3. Tá? Então, são pontos diferentes. Certo? Vamos ao exercício de número 2. No plano cartesiano, qual a característica comum entre os pontos que possuem a ordenada igual a zero? Quem é a ordenada, gente? É o y, tá? Então, a ordenada é o y, tá? Coloquem aí para vocês lembrarem. Ordenada é o y. Então, vamos pegar alguns exemplos aqui, ó. Vamos pegar aqui um ponto A, que tem coordenada 3 em x, 0 em y. Um outro ponto B tem coordenada, vamos colocar, -1 em x, 0 em y. Um outro ponto C aqui tem coordenada -3 em x, 0 em y. Tá? Vamos pegar esses três exemplos. O que que esses pontos eles têm em comum no plano cartesiano? Bom, aqui as ordenadas desses pontos é tudo igual a zero, tá? O que vai acontecer com esses pontos no plano cartesiano? Vamos ver, ó. Vamos desenhar aqui um plano cartesiano. De novo, tá? X e Y. X, Y. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4. Vamos pegar esse primeiro ponto, ó, 3 e 0. 3 em x, ó, 1, 2, 3, está aqui. E 0 em y. Gente, eu não vou nem subir nem descer. Aí eu vou ficar em cima aqui do 3, ó. Tá? Então, esse pontinho A, ó, ele ficou em cima do 3, ó, porque o y vale 0. Então, você nem sobe e nem desce. Ponto B, -1 em x e 0 em y. Ó. -1 em x está aqui, ó. -1 está aqui. 0 em y, nem sobe e nem desce. Então, o ponto ele vai ficar em cima do -1, ó. Aqui está o ponto B. E o ponto C? -3 em x, ó. -3 e 0 em y. Aqui está o -3. 0 em y. Nem sobe nem desce. O ponto fica em cima do -3. Tá? Então, os pontos que têm a ordenada 0, eles ficam todos em cima do eixo x, ó. Certo? É isso que eles têm em comum. Então, resposta: os pontos cujas ordenadas, ou seja, o y, né, que é o segundo número, cujas ordenadas são iguais a zero, ficam sobre o eixo x. Tá? Então, essa é o que eles têm em comum. Então, quando o y é zero, o ponto fica em cima do eixo x. Certo? Vamos para o exercício número 3.
Observe a tabela abaixo. Altura de uma planta de acordo com o tempo. Então, aqui nós temos o tempo e aqui nós temos a altura da planta. Tá? Então, em 4 dias, a planta vai ter 3 centímetros. Em 6 dias, a planta vai ter 4 centímetros. Em 9 dias, a planta vai ter 6 centímetros. Em 12 dias, a planta vai ter 9 centímetros. Em 15 dias, a planta se manteve com 9 centímetros. O que representa o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Então, aqui, eu tenho duas grandezas, o tempo e a altura. Cada grandeza vai ser representada num eixo. Então, no caso aqui, nós vamos representar o tempo no eixo X, certo? Que é o eixo das abscissas. Então, aqui vai ser o eixo X e a altura vai ser representada pelo eixo Y, certo? Então, o que representa o eixo das abscissas? O eixo das abscissas vai representar o tempo. E o eixo das ordenadas vai representar a altura, certo? Então, o eixo das abscissas vai ser o tempo. Eixo das abscissas. Abscissas representa o tempo. Representa o tempo. E as ordenadas? O eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas representa a altura. Tá? Na letra B, quais são as vantagens de representar informações em um plano cartesiano? Tá? Uma das vantagens, pessoal, é que você tem mais clareza das informações, certo? Então, resposta, a vantagem é ter mais clareza nas informações. Nas informações. Certo? Aí na letra C, ele pede para a gente representar essa tabela no plano cartesiano. Então, vamos lá, ó. Então, representando a tabela no plano cartesiano, gente, ó. Então, o eixo X, que é esse aqui que está na horizontal, representa os dias. E o eixo Y, que está na horizontal, vai representar as alturas. Então, vamos lá. O primeiro dado da tabela. O que ele fala para a gente, ó? No dia 4, né? No quarto dia, qual que é a altura da planta? Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Altura, aliás, né? Tempo e altura. Vou colocar aqui. Tempo e altura. Tempo e altura. Então, após 4 dias, qual é a altura? 3 centímetros. Então, lembrando que o tempo é o x e a altura é o y. Então, 4 e 3, gente. Você vem aqui, 4 aqui, o 3 está aqui, ó. Certo? Aí você vai ligar o 4 com o 3, ó. 4 do x, 3 do y. E marca o pontinho. Ou seja, eu sei que no quarto dia a altura da planta é 3. Outra informação. Quando o tempo é 6, né? Ou seja, no sexto dia, a altura é 4. Então, ó, no sexto dia, a altura é
4. Então, eu vou ligar agora o 6 com o 4. Então, 6 e 4. 6 do x, 4 em y. Certo? 6 em x, 4 em y. E marco o pontinho aqui. Tá? Então, eu sei que após 6 dias, a altura vai ser 4 centímetros. No nono dia. No nono dia, a altura da planta é 6. Então, ó, nono dia, tá aqui. Altura, 6. Então, vou ligar o 6 com o 9, ó. 6 e 9. 6 e 9, tá aqui. 12º dia, né? Dia 12. A altura é 9. Então, no dia 12, a altura é 9. Então, 12 em x e 9 em y. 12 em x e 9 em y. E no dia 15, né? 15º dia, a altura se manteve 9. Então, aqui, ó, 15 para o x e 9 para o y. Então, a altura se manteve 9, certo? Então, está aí representado os dados da tabela, agora estão representados no plano cartesiano, certo? Vamos ao exercício de número 4. Escreva as coordenadas dos pontos indicados no plano cartesiano. Então, vamos lá. Aqui, vamos lá. Então, o ponto A. Vou começar com o ponto A. Quem são as coordenadas do A? Vamos lá. Ponto A está aqui, né? O x vale menos 6 e o y vale 2. Então, menos 6 e 2. Ponto B. Quem é o x do ponto B? Ó? O ponto B está em cima do menos 3. Então, o x vale menos 3. Quanto vale o y desse ponto aqui? Ó? Não está nem para cima, nem para baixo. Ó. Então, o y ele vale 0. Ó. Então, menos 3 e 0. Ponto C. Ponto C, ó. O x vale menos 5 e o y vale menos 3. Então, menos 5 e menos 3. Ponto D. Ponto D, ó. O ponto D está em cima do eixo y, né? Então, quanto vale o x do ponto D, ó? O x vale 0. E o y vale menos 4. Ponto E. O x vale do ponto E, o x vale 3, ó. Subir aqui, vale 3. E o y vale menos 1. Então, 3 e menos 1. Ponto F. O ponto F, o x vale 8 e o y vale 1. 8 para o x, 1 para o y. E o ponto G. 3 para o x e 5 para o y. Então, 3 e 5. Certo? Então, estão aí as coordenadas dos pontos. Número 5. Represente no plano cartesiano as coordenadas cartesianas x, y e z. Então, eu vou marcar o ponto x, o ponto y e o ponto z. Então, vamos lá, ó. X, ponto x, 0 e menos 2. Então, ó, primeiro valor é do x, né? Segundo valor é do y aqui. Então, 0 em x, tá aqui.
menos 2 em y. Então, a partir do zero, eu vou descer até o menos 2, ó. E aqui eu vou marcar um ponto que ele mandou chamar de x maiúsculo, ó. Então, lembre-se que todo ponto, ele é representado por uma letra maiúscula. Então, ele usou a letra x ali. Certo? Então, aqui, letra x. Então, esse ponto aqui é o ponto que ele mandou chamar de x. Quem é o ponto y? Então, aqui, ponto y é 0 e 1. Então, ó, 0 em x e 1 em y. Então, a partir do 0, eu vou subir até o 1, ó. E aqui eu vou marcar o ponto y maiúsculo. O ponto z, 2 em x, 0 em y. 2 para o x, ó, tá aqui, né? E 0 para o y, nem sobe nem desce. Ponto fica aqui. Aqui está o ponto z. Tá? Então, tá aqui os 3 pontinhos. Aí na letra A, ele pergunta: que figura geométrica se formará se ligarmos os pontos? Galera, se a gente ligar esses pontos aqui, ó, o x com o y, ó, que figura que eu vou formar aqui, ó? O x com o y com z e o z com x. Olha só, eu formei um triângulo aqui, ó. Certo? Então, eu vou formar aqui um triângulo, ó. Tá? Então, aqui está meu triângulo. Vou pintar ele de vermelho aqui. Tá? Então, resposta da letra A. A figura que nós formamos é um triângulo. Certo? Deixa eu copiar essa figura lá. Então, formamos aqui um triângulo. Aqui. Aí, na letra B, ele pergunta qual que é a área do triângulo. Vou aumentar ele aqui. Aí ele pergunta, ó, qual é a área do triângulo? Então, a figura formada é um triângulo. Triângulo. E a área desse triângulo? Gente, como é que a gente calcula a área de um triângulo? Lembram lá que nós estudamos? Ó, a área do triângulo. A área do triângulo é calculada da seguinte forma, ó. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, tá? Quem é a base desse triângulo aqui, ó? Eu posso considerar a base, pessoal? Vamos girar a figura aqui, ó, só para vocês verem, ó. Pegar a figura aqui, ó, vou girar, tá? Eu posso considerar essa linha aqui, ó, como sendo a base do meu triângulo, tá? E aqui como sendo a altura, ó. Então, a base, galera, ó, do 1 até o menos 2, ó. Do 1 até o menos 2, eu tenho 3 centímetros de base, ó. Do menos 1 até o 0 e do 0 até o menos 2. Então, a distância do 1 até o menos 2 é 3. Tá? Então, eu posso considerar aqui a base como sendo 3. Tá? E a altura, ó, então a base é 3. Né? E a altura, ó, do 0 até o 2 são 2 centímetros. Então, ó, daqui até aqui são 3, daqui até aqui são 2. Então, a base desse triângulo é 3 e a altura é 2. Certo? Então, ó, base 3, altura 2. Então, a área do triângulo, a área do meu triângulo é igual base 3 vezes a altura aqui é 2, dividido por 2. Então, vai ficar 6 dividido por 2 igual a 3. Tá? Então, a área do triângulo
A área do triângulo é 3. Certo? Tá aí, pessoal. As tarefas corrigidas, tá? Espero que tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, pode tirar comigo em sala de aula, certo? É isso então, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima.